E vamos agora para nossa terceira aula. Esse curso eles são 5 aulas no total, então nós estamos hoje na metade. Momentos na montanha de Deus. Há aqueles que desejam herdar a vida como co-herdeiros com Cristo. Eu sou a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. A luz do eterno Cristo, ardendo em vossos corações, é a suficiência da vida dentro de vós. Reivindicai-a, eu digo. Determinai neste dia que ninguém tomará de vós a vossa coroa da vida. O fogo que guardais na lareira do Om se torna o magneto da vossa presença eu sou, que magnetizará as almas dos que vivem, por um amor inefável, para a alegria da doação, que é a vida em Cristo Jesus. Então Maitreya começa evocando as palavras de Jesus Cristo, né? Eu sou a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. E Maitreya, ele é um representante do Cristo cósmico, né? Ele foi o iniciador de Jesus, ele foi o mestre instrutor de Jesus. E Jesus, quando ele se referia ao Pai que estava nos céus, ele estava se referindo a Maitreya, que foi seu iniciador. E aqui o mestre fala, o fogo que guardais na lareira do Om, ele está se referindo, de certa forma, ao exercício que ele nos passou na aula anterior, né? Para nós fazermos essa fogueira, que simbolicamente representa a nossa meditação nos fogos do coração. Né? E então esse fogo que nós nutrimos no nosso coração se torna o magneto da nossa presença do Eu Sou. Ou seja, um foco de luz, um foco de energia espiritual, por meio do qual as almas daqueles que vivem são magnetizadas para que elas possam tomar contato com uma realidade cada vez mais elevada. Né? Isso é a alegria da doação, que é a vida em Cristo Jesus. Ou seja, quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita o que ele representou, aceita o nosso próprio Cristo pessoal e passa a operar dentro da lei da hierarquia, reconhecendo os nossos iniciadores, aqueles que vieram antes de nós para nos mostrar esse caminho, e realizando essa lei dentro de nós também, nós entramos nessa alegria da doação, que é servir aos irmãos e divulgar essa verdade, repassar esse ensinamento para que o maior número possível de almas possa alcançar isso também. E foi isso que Jesus fez na sua missão terrena. O magneto do amor, o magneto da sabedoria e o magneto do poder, que são a vossa chama do coração, são a essência da vossa iniciação na senda. Aqui o mestre está falando sobre a chama trina. Né? A chama trina ela é constituída de amor, sabedoria e poder, que são aspectos do terceiro, do segundo e do primeiro raio, respectivamente. Então, aqui vocês veem a imagem da chama trina. Essa chama trina está ancorada no nosso coração e ela deve ser equilibrada antes de tudo, né? Esses 3 aspectos precisam estar em equilíbrio e aí posteriormente expandida. Chelas da boa vontade, compreendei que a vida em vós é a vitória em cada ciclo de iniciação que seja para a manifestação da perfeição em vós. Dentro do coração e desde o coração estão todas as questões da vida. Pela regeneração do coração na chama trina da Santa Trindade, a vossa alma recebe as correntes de vida que a libertarão da sensualidade da morte. Aqui está um ponto muito importante, né? Que se a gente se conecta com essa vida, com a realidade da vida que nós somos, né, essa vida ela nos proporciona energia que vai nos fazer vencer todos os obstáculos, vencer todos os ciclos de iniciação, né, como o mestre colocou. O que são os ciclos de iniciação? São testes, são experiências na vida por meio do qual nós superamos aquilo que é transitório e imperfeito em nós e adquirimos a vida eterna, né? Adquirimos a energia espiritual do nosso eu verdadeiro, do nosso santo ser crístico. Isso se dá por meio de um processo, obviamente, né? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E esse processo é a iniciação. Nós vamos passando nos testes, os mestres vão nos dando cada vez maior luz para nós sustentarmos, né? Então, dentro do coração e desde o coração estão todas as questões da vida. Ou seja, se a gente ancorar a nossa meditação realmente no foco do coração, é por meio desse arco de contato
com a espiritualidade, com os mestres, com a fraternidade, que nós vamos obter a vitória. Quer dizer, por meio da vida que existe em nós, né? Tem uma passagem interessante da Bíblia, Palavras de Paulo, em que ele diz assim, o bem que desejo fazer, não faço, e o mal que não desejo fazer, eu faço. Né? É uma espécie de confissão que ele está fazendo. Ele diz, no entanto, quando faço esse mal, não sou eu que faço, não lembro se ele usa a palavra morte ou irrealidade, ou algo assim, mas a morte que está em mim que faz. Né? O que ele estava querendo dizer ali, né? Que existe esse acúmulo de energia que vem do passado, do karma, de energia mal qualificada, ou seja, desejos que a gente às vezes alimenta, e que às vezes eles têm algum grau de atuação na nossa vida. Né? Só que quando ele diz, não sou eu que faço, que eu é esse, né? Que ele está se referindo. Não sou eu que faço, mas a morte que ainda existe em mim que está fazendo. Né? Esse eu que ele se refere, na verdade, é o eu verdadeiro, é o eu crístico. Né? Ou seja, ele está sendo iniciado por meio do discipulado sobre Jesus, né, que é seu mestre, para que ele possa cada vez mais se identificar com o ser crístico que ele verdadeiramente é, e cada vez menos com o pecado ou a morte que por vezes podem eventualmente levar a melhor numa situação da vida e causar essa sensação de, pô, fiz uma coisa errada, né? Fiz algo que eu não queria ter feito. Mas o mais importante é que nós façamos essa transição da identificação da nossa consciência, daquilo que eu sou. Né? O que eu sou? A gente perceber que a gente verdadeiramente é o Cristo, né? O eu verdadeiro. E cada vez menos a gente se identificar com esses aspectos transitórios ou errôneos, como se eles fossem algo que constitui aquilo que nós somos. Né? Não, isso é algo transitório, uma energia que nós alimentamos no passado, mas que vai ser purificada pelo processo da iniciação. Né? Quanto mais nós passarmos nos testes, quanto mais nós formos iniciados, mais nós vamos nos identificar com o eu verdadeiro e cada vez menos com o eu irreal. Entre a luz do coração e o ponto da manifestação da alma na matéria, está todo o momento da criação humana, das sequências de causa e efeito que constituem o karma da personalidade da alma. Então é exatamente isso, né? Essas questões do eu menor. Né? Entre a luz do coração e o ponto de manifestação da alma na matéria. Né? Esse corpo que nós habitamos, a realidade que está imediatamente ao nosso redor. Né? Entre essas duas coisas está essa carga do nosso próprio karma, né? Tudo aquilo que nós manifestamos que eventualmente não esteja em alinhamento, que esteja e aquilo que não esteja em alinhamento também com o nosso caminho verdadeiro, com o nosso propósito divino. O caminho de volta ao sol central do ser é o caminho da iniciação, por meio do qual a alma deve trilhar os ciclos que ela mesma criou, por meio da qualificação correta ou incorreta da energia de Deus como energia. Linha por linha, espiral por espiral, a alma retorna ao coração do Um pela lei do Um. Ou seja, todas aquelas coisas que nós criamos que não estavam de acordo com a verdade divina, com o nosso propósito divino, com a lei divina, nós vamos ter que repassar por todas essas linhas de energia que nós criamos e corrigir isso por meio da meditação na lei do Um. Né, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é correto, fazendo o bem para todos os seres e assim nos libertando dos desejos errôneos, de todas as coisas que nós alimentamos no passado. Né? Nós precisamos então percorrer as linhas do nosso próprio karma e transmutar esse karma linha por linha até que todo esse karma esteja transmutado para que nós possamos obter a ascensão. Né? Recentemente, os mestres nos deram uma dispensação de que, por exemplo, na época de Jesus, era necessário que todos transmutassem 100% do karma para poderem ascender. Recentemente foi dada uma dispensação que nós podemos ascender com 51% do nosso karma equilibrado e terminar de equilibrar o nosso karma já no estado ascenso, né, nas esferas celestiais, sob orientação direta dos mestres. Né? Então isso é um detalhe que eu acho importante mencionar. Né? Mas nós devemos, então, trilhar esse caminho, né, linha por linha, espiral por espiral, para que nós possamos retornar ao coração do Um. Ou seja, aquilo que nós mesmos criamos,
que não tenha sido correto, nós precisamos descriar, né? E substituir pela identificação com o eu real, pela verdade do Cristo que nós estamos nos tornando. Atravessando essas espirais, que representam a mistura das criações humanas e divinas da alma, a alma deve ser impelida pelo momentum do coração. O momentum são as energias acumuladas, né? É aquele impulso que a gente cria por meio de uma ação repetida, né? A alma deve ser impelida pelo momentum do coração. Ela deve enxergar a luz do coração como o feixe da janela de um farol, guiando o navio da alma para o ponto da identidade divina. O coração é o imã, é a rocha da consciência crística. E os fogos do coração produzem a energia por meio da qual a alma trilha seu caminho, passo a passo, para o centro do ser, que é Deus. Então aqui vocês veem a imagem, né, dos 7 chakras harmonizados, com o coração ao centro, emanando esses círculos de luz que são que vão transmutando, né? No fundo vocês veem a chama violeta, e é por meio da meditação nos fogos do coração que nós vamos realmente ter um ponto de ancoramento na consciência crística, né? A gente vai estar firmado, né, com o pé firme sobre essa rocha da consciência crística, daquilo que nós verdadeiramente somos, para que nós possamos passar por cada uma dessas etapas de iniciação, por cada um desses retornos kármicos, testes no palco da vida, e possamos vencer cada uma dessas batalhas, né, cada um desses testes, por meio da consciência crística, por meio daquilo que nós verdadeiramente somos, né? Eu sou o que eu sou. E é no coração que nós vamos... É o coração que vai nos dar esse impulso, vai nos dar essa força para triunfar sobre os testes, né?